Estamos de volta, esse é o terceiro e último bloco do Código Aberto dessa semana. Nós estamos conversando sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Só a segunda viagem dele, as passagens dele seriam temas, caberiam, valeriam temas para muitas semanas, não apenas para uma. A gente está passando por alguns aspectos, mas eu convido você para ler na Bíblia os capítulos 16, 17, 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Se você tem o guia, acompanhe o estudo no guia, mas mesmo que você não tenha o guia, leia na Bíblia. Leia o relato na Bíblia e se você tem também, independente for, leia na Bíblia, tá bom? Nós saímos do último bloco falando um pouquinho sobre os cristãos de Bereia, como ele falou que eles eram mais nobres, eles eram aqueles que estudavam a Bíblia, eles chegavam inclusive a avaliar aquilo que Paulo estava ensinando, colocando diante da palavra de Deus. E isso é muito bonito. E a gente vai ainda falar mais um pouquinho sobre isso, mas a gente vai, antes de seguir, acompanhar o vídeo do ponto de referência. Então, assiste o vídeo e a gente volta daqui a pouco. Na preparação para sua segunda viagem, Paulo e Barnabé tiveram uma discussão. Barnabé queria levar João com eles, e Paulo não, por ele haver-os abandonado na sua última viagem. Sendo assim, eles se apartaram, e Barnabé foi com seu primo para Chipre, e Paulo levou Silas consigo para a Síria e Cilícia. Mas da contenda surgiram bênçãos, pois o evangelho foi espalhado mais rapidamente, indo cada um para uma direção. Isso mostra que Deus é capaz de transformar problemas em bênçãos e soluções. Aos sábados, tinha costume de frequentar a sinagoga, mas provavelmente em Filipos não havia nenhuma, o que os levaram a procurar um local de oração junto ao rio. Esse relato é importante porque mostra que o hábito de Paulo de ir às sinagogas aos sábados não era apenas com fins evangelísticos. Este continuava sendo o seu dia de descanso e adoração ao Senhor. Ainda em Filipos, Paulo e Silas foram despidos, açoitados e presos, depois de expulsar um demônio de uma jovem escrava adivinha. A história impressiona ao relatar a atitude que tiveram ao serem tão severamente castigados e injustiçados. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Enquanto isso, é vergonhoso constatar que diante de qualquer acontecimento que não nos favoreça, praguejamos contra Deus e nos sentimos injustiçados e abandonados. Quanta diferença! E mesmo assim, diante da oportunidade de escapar da prisão, por amor ao carcereiro, que provavelmente tinha sido rude com eles, decidiram ficar para que o carcereiro não fizesse mal a si mesmo. Isso mostra um profundo espírito de amor e compaixão, que fala muito mais alto do que qualquer sermão. Tanto que o carcereiro foi convertido e batizado. Esse é o espírito de fé e amor que nossa igreja precisa reaver em nossos dias para preparar o caminho para a volta de Jesus. Em Tessalônica e na Bereia, Paulo mais uma vez pregou nas sinagogas e, embora muitos tivessem crido, encontrou forte oposição, levando-o a encurtar o tempo de sua pregação nessa cidade. Atenas era o centro intelectual da Grécia, mas também uma cidade entregue aos ídolos, presentes em todos os lugares. Por esse motivo, além de pregar nas sinagogas, Paulo optou por pregar também aos gregos nas praças. Mas os conceitos gregos de que Deus não se relaciona ou tem interesse na humanidade e de que não existia ressurreição tornava o evangelho uma loucura para os gregos. E embora poucas, houveram conversões de pessoas influentes. Finalmente chegou a Corinto, onde ficou por 1 ano e meio. Conheceu Áquila e Priscila, que se tornaram amigos de Paulo. Além de terem a mesma origem judaica, tinham a mesma profissão, fabricantes de tendas. Mais uma vez, teve forte oposição entre os judeus, mas muitos creram, inclusive Crispo, chefe da sinagoga. Por vezes julgamos impossível a conversão de certas pessoas, mas quem somos nós para limitar o trabalho do Espírito Santo e queremos definir quem será ou não salvo? A salvação é para todos, para gentios e também para judeus. Que a paz seja convosco. Voltamos já com música. Voltamos com a música do pessoal do Bairro Novo. Qual música vocês vão cantar hoje? Arquétipo. Então, beleza. De quem é a música? É nossa. É nossa sua, né? Nossa, eu fiz a música, mas é nossa. É nossa, tá ok. Que Deus abençoe vocês. Amém.
Pobre cidadão, promovendo a guerra descrer. Este nome vão faz o corpo se submeter ao ódio. Ao ódio. Santa decisão de esculpir reinado no ser. Nossa condição se oferecendo à mercê das almas. Das almas. Prévias devem ser vividas, manifeste as ondas reprimidas, que a beleza chegue antes do sol nascer. Ó futuro, este é teu presente, torne-o amanhã atualmente. Molde as águas ao teu belo perceber. Tuas prévias devem ser vividas, manifeste as ondas reprimidas, que a beleza chegue antes do sol nascer. Ó futuro, este é teu presente, torne-o amanhã atualmente. Molde as águas ao teu belo perceber. Molde as águas ao teu belo perceber. Amém. Nós agradecemos vocês que estão finalizando a jornada aqui com a gente nessa temporada. Foram os últimos 5 programas, né? Nós tivemos aqui com o Bairro Novo. Fica o convite para quem está acompanhando, continuar acompanhando agora o ministério de vocês, acompanhando nas plataformas digitais também, tendo acesso àquilo que vocês têm feito. Que Deus abençoe vocês. É muito legal perceber como Deus usa muitas maneiras. E uma coisa interessante quando a gente olha para Paulo é exatamente essa capacidade que a gente precisa ter na prática de missão de se adaptar, de falar às vezes uma linguagem diferente, uma linguagem musical diferente, de às vezes se portar de maneira diferente, mas para isso tudo a gente tem que conhecer onde a gente está, e é um pouquinho disso que a gente vê quando Paulo chega em Atenas. Paulo está em Atenas, e qual é o quadro que ele vê, o que acontece, quais são as reações de Paulo nesse momento quando ele está em Atenas. Quando Paulo chega lá em Atenas, ele percebe que é um povo que adora ídolos, que tem essa cultura muito forte. Então ele muda, ele foi muito sábio, ele muda a estratégia dele ali. Ele continuou indo à sinagoga, mas todos os dias ele ia à praça para falar com os gregos. Então, ele não só falava com os judeus no começo, como ele fazia antes, mas ele também discutia todos os dias, ele ia lá e falava com os gregos todos os dias na praça. E também ele mudou o discurso dele. Achei muito legal isso. Ele não falou sobre Israel, porque aquilo não ia fazer sentido para eles. Não ia fazer sentido, eles não conheciam. E ele mudou e ele falou, e mesmo ele mudando o discurso, poucas pessoas se converteram ali. Mas o fato dele ter falado mais a língua deles ali, ele ganhou respeito e foi convidado a ir no templo lá
deles. E quando ele chegou lá, ele começou a falar: eu vi que vocês têm altares, vocês são bem religiosos. Eu percebi que vocês são bem religiosos, vocês têm altares. Tem até um altar a um Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é o Deus que eu prego, é o Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez tudo. E aquilo também não fazia sentido para os gregos, porque eles não acreditam que Deus tem alguma relação com a terra. Mas ainda assim, mesmo não fazendo sentido para eles, o Espírito Santo conseguiu falar, mesmo ele mudando o foco do sermão dele. Então ele foi muito sábio em mudar a estratégia ali na hora, né? Os gregos, eles eram imersos no paganismo, né? E outra vez Paulo usa uma estratégia aqui de abordagem. Ele não cita as escrituras, ele não cita o relacionamento de Deus com o povo. Ele começa comendo pelas beiradas de outra forma, porque aquele povo que era entregue à idolatria, né, e ao paganismo. Então Paulo, já vendo esse cenário, já muda o direcionamento da conversa, né? Até a estratégia, como você falou, de pregar primeiro na sinagoga, ele muda, né? Porque ele sabia que o povo grego também era interessado em conhecer novas coisas. Eles eram interessados em coisas novas que apareciam na Grécia ali naquela época, né? Essa é uma grande lição para a gente. Isso é uma grande lição. Não é das lições mais admiradas em termos de resultado. Você vai ter pessoas importantes que aceitaram o cristianismo, outros que não são citados o nome, né? A gente tem no finalzinho ali, no capítulo 17, versículo 18, ele cita o nome de Dionísio e Damares, mas essa é uma lição que a gente precisava ter mais em prática nos nossos processos. Nos últimos anos, a igreja tem feito bons avanços, a igreja adventista tem feito bons avanços de adaptação em termos de modelos, em termos de estratégias, para alcançar outras pessoas que a gente, nos últimos anos, a gente não está alcançando, ou pelo menos a gente não está tendo uma expressão tão visível, e que se tornaram marginais, no sentido mais literal da palavra, em nossas ações evangelísticas. Isso causa, a princípio, um certo desconforto em uma boa parte que tem uma visão mais tradicional e que idolatraram o método de fazer as coisas do mesmo jeito, sempre da mesma forma. E a mudança, ela causa incômodo. Mas a gente precisa ter a mudança como um princípio básico. A gente tem uma orientadora que escreveu muito sobre o processo de falar de Jesus para outras pessoas, que é Ellen White, e ela diz que nós deveríamos ter novos métodos, novas práticas, e isso deveria ser uma constância. Chega um momento que ela diz assim, os portas-bandeiras, ou aqueles que estavam indo na frente na batalha, estão tombando. Quem que vai se levantar para se colocar no lugar deles? E ela convida que novas pessoas venham e se coloquem na frente da batalha para criar novas estratégias. Eu lembro de uma outra citação dela, escrevendo também para uma reunião de administradores, ela diz assim, por causa das boas ideias de bons irmãos, a gente não está onde deveríamos estar e estamos tão acanhados em fazer o trabalho porque a gente não pensa de maneira, e aí palavras minhas, de maneira diferente para realizar a mesma coisa para alcançar um público que não seria alcançado pelas nossas metodologias comuns. Exatamente, pastor. E o que fica? A mesma mensagem de uma nova roupagem, porque no verso 30 e 31 ele diz assim, gente, Deus não levou em conta o tempo da ignorância de vocês. E no 31 ele fala, mas estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão. Então, a mensagem é dada, a voz de advertência do arrependei-vos é dada. É diferente, mas é dada. E é bacana que José Bates também, ele fala assim, que aquela pessoa, né, ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer país, mas ele precisa nutrir o pequeno rebanho dele e essa pessoa vai restaurar todas as coisas. Então, nós somos essa pessoa que Deus quer usar e restaurar o rebanho dele que estão em todos os povos espalhados por aí e às vezes só precisa ouvir essa mensagem para voltar para o rebanho único de fé em Jesus Cristo. E nesse momento em Atenas, né, fazendo um paralelo com o que ela falou, para Paulo essa atividade seria extremamente difícil. Porque eles eram imersos em outra cultura, na idolatria, no paganismo, então era muito diferente do que Paulo estava acostumado nas outras cidades, né? E tinha duas coisas que batiam diretamente com a crença que era o ponto mais forte da mensagem de Paulo. Primeira delas, eles não acreditavam na ressurreição de Cristo.
Eles não acreditavam que uma pessoa poderia ressuscitar. Então, só disso aí, isso era a mensagem principal de Paulo. Cristo e sua ressurreição. Né? Já bateu de frente com a maior crença deles, que não era que uma pessoa não podia ressuscitar. E a segunda é que Deus não se relaciona com seres humanos. Então, como? Olha o tamanho do desafio de Paulo. Como que ele ia abordar esse povo? Como que ele chegaria? Como que... É um desafio que a gente enfrenta hoje muitas vezes. A gente não tem... O pastor aqui, acho que ele pode falar muito bem sobre isso. Estratégias evangelísticas, porque imagina você chegar num lugar desses para pregar sobre algo que vai diretamente de encontro com a crença daquelas pessoas. O contrário, na verdade. Né? E é uma ilusão nossa achar que vai ter aproveitamento 100%. Né? Ele chegou, ele pregou... Ele falou, e quando ele fala isso, parece que ele não chega nem ao fim, porque as pessoas começam a rir dele e falar, tá falando bobagem. Mas tem gente que reage bem. E isso é outra lição para a gente que quer realizar a missão que é de Deus. Que é a lição de que nem sempre a gente vai ter um público amistoso. Você sai de Atenas e vai para Coríntios. E lá em Coríntios ele tem uma ligação de alma, de coração, com um casal muito querido. Em nenhum momento ele está sendo ridicularizado, em nenhum momento ele está enfrentando dificuldade, ele está se quebrando a cabeça para poder falar. Eu acho que no momento ele está preso, no outro momento ele está jantando na casa do carcereiro. Então, você vê que... E aí, gente, ó, de verdade, a vida cristã é uma aventura. Então o camarada pensa assim, eu lembrei daquela propaganda do exército, né, brasileiro. Geralmente assim, o camarada está jogando um videogame, está andando de skate, aí fala assim, você quer aventura? Aí mostra o camarada na mata, andando no seu carro. É mais ou menos o que está acontecendo assim, né? Você quer uma aventura, você quer... Não é bem assim, né, ele? Cara... Não, né? Olha lá o militar. E eu sei que não é assim, mas... Quando a gente olha para o Evangelho, não é também flores, só flores. Nossa, estou curtindo a aventura. Mas o tanto que você cresce falando de Jesus para as pessoas, o tanto que você cresce sobre o seu conhecimento próprio, das suas limitações, das suas forças. Então, se você está assistindo a gente, você que está acompanhando o código, se experimenta no processo da missão de Deus. Se coloca em uma área onde você possa ser influência para outras pessoas. Se você ouviu a sua igreja fazendo alguma coisa, ou se você tem uma ideia no seu coração, se junta com um grupo de pessoas, coloca em prática, viaja, sonha. E com certeza você vai chegar ao final do dia dizendo assim, está valendo a pena. Não só pelo bem que eu faço às outras pessoas, mas o bem que eu recebo ao fazer isso para aqueles que me cercam. Quando a gente olha para experiências de Paulo, quando a gente olha para esse momento da viagem missionária, a gente tem alguns pontos que eles aparecem, sempre voltam. E um deles é esse, é da oposição. Atos capítulo 16, por exemplo, no versículo 22 fala, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Logo depois eles são lançados na prisão. Aí a gente vê eles chegando em Tessalônica e é a mesma coisa, eles estão agitando o mundo inteiro e aqueles que o recebem têm que ser acusados de traição. Aí a gente vai de novo, eles continuam em Atenas, a mesma coisa, as pessoas estão zombando deles. Chega em Corinto, a mesma coisa, eles recebem o carinho de algumas pessoas, eles chegam até, o líder da sinagoga chega a crer e abraçar o evangelho, mas ainda assim tem oposição. É dito no versículo 6, Atos 18, 6, mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse, vocês são responsáveis por sua própria destruição, eu sou inocente, de agora em diante pregarei aos gentios. Aí ele é insultado, humilhado, está acontecendo tudo isso. Todos nós que empreendemos pregar o evangelho, que desejamos falar de Cristo Jesus e anunciar a Cristo, precisamos saber que em algum momento vai vir oposição. Vai vir oposição na faculdade, vai vir oposição na universidade, vai vir oposição até mesmo dentro de quem prega, talvez até pela TV, vai vir oposição para quem resolve fazer música, vai vir oposição para quem resolve ter um ministério e levar o evangelho através da música, vai vir oposição para o pastor, vai vir oposição de todos os lados, sempre haverá oposição. Você vai se lançar em pregar o evangelho, se prepare para isso. Se você está se lançando pensando em promoção pessoal, já coloca na conta que além disso, e muito além disso, vai vir a oposição. E nesse momento de oposição, de crise, em que a gente se sente perseguido, injustiçado, que a gente se sente desanimado, vem aí a nossa vontade de fugir, de abrir mão, de falar não quero mais. E aí a mensagem que Deus trouxe para Paulo numa noite
É a mensagem que você pode ficar com você também em Atos 18, verso 9. Não tenha medo, continue a falar e não se cale, porque eu estou com você e nessa cidade há muita gente que me pertence. Deus está com você. Se você está se sentindo desanimado, se anime, continue pregando e levando a mensagem da graça maravilhosa de Cristo Jesus. Nos vemos na semana que vem no Código Aberto.